Boa noite, meus irmãos. Quero deixar uma palavra esta noite para os meus irmãos, diretamente do coração de Deus para os nossos corações, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23, que diz assim: Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. E ouvindo alguém a palavra do reino, e a não o entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o que nós entendemos aqui? Com a palavra de Deus, quando ela está sendo pregada, está sendo ensinada, e quando a gente entendemos a palavra do Senhor, né, isso quer dizer que ela fica agarrada em nosso coração, ela fica plantada em nosso coração. Mas se nós não entender a palavra do Senhor, o maligno vem e arranca a palavra do Senhor que foi plantada em nossos corações. Você vê que a gente tem uma grande experiência aqui agora, que quando o mensageiro, né, o sacerdote está ali pregando a palavra do Senhor, está ensinando a palavra de Deus, o maligno fica de longe olhando, ele fica observando quem está entendendo a palavra de Deus e quem não está entendendo a palavra de Deus. Então ele sabe muito bem, está vendo como é que ele fica observando quando a gente está ali ensinando a palavra de Deus, porque ele sabe que quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós criamos forças e derrotamos o inimigo, defendemos, né, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, a nós mesmos. Nós encontramos força, coragem, né, e sermos ousados quando a gente entendemos a palavra de Deus. Então ele sabendo, quando ele vê que nós sabe a palavra do Senhor Jesus Cristo, então neste momento ele já fica com medo daquele crente, né? Eu creio que ele fala, esse aí, ele prestou atenção na palavra, então esse aí eu não posso envolver com ele, porque ele vai me expulsar, porque está escrito lá em João, né? Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, João 15, 5, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo, né? O próprio verbo, que se fez carne e habitou no meio de nós, lá em João capítulo 1. Então, ele sabe que a palavra é o próprio Deus. Então, quando nós aprendemos com o Senhor Jesus, quando nós entendemos o que o Senhor Jesus quer para nós, naquele momento, aí nós passamos a ter autoridade. Aí as coisas vai ficando bem mais fácil de nós resolvermos. Não que não vai vir os problemas, não vai vir as lutas, né, as provações, mas quando nós entendemos a palavra de Deus, as coisas ficam diferentes. Ele continua dizendo ainda, no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, está vendo, o maligno fica olhando. Se você ou eu não entender a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ter certeza que o maligno vai vir e vai arrancar a palavra que foi plantada em nosso coração. Por isso que a gente tem que ficar atento, nós temos que entender. Ah, pastor, mas eu não consigo, como que eu faço para me entender? Pergunta, vai na escola dominical, pergunta aquele irmão, aquela irmã que dá aula na escola dominical, o professor, procura entender a palavra do Senhor Jesus, né? Pergunta ao pastor, pergunta para ele, você tem que entender a palavra de Deus. Se você não entender, o maligno vem e arranca. Por isso que hoje em dia tem muita gente desviada do caminho de Deus, porque ele ainda não entendeu a palavra de Deus. Ô pastor, mas aí o senhor pode estar falhando aí, porque tem muitos pastores, né, muitos missionários, pregadores da palavra de Deus, que pregou muita palavra de Deus e hoje está afastado do caminho de Deus. Pois é, meu irmão, é um negócio, uma coisa muito séria, né? A gente pregar a palavra de Deus, né, a gente tem que entender a palavra de Deus, tem que entender que pela palavra de Deus nós vamos ter muitas perseguições, vamos ter muita luta. Então, quando a gente assume essa responsabilidade de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender isso. Temos que entender que os ventos vão vir, as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, né? Porque a palavra de Deus é linda. A gente quer pregar, a gente fica empolgado, a gente quer transformar a vida de pessoas, quer mudar a vida de pessoas. É maravilhoso. Mas se nós não entender que a perseguição vem por causa da palavra, aí o negócio estreita.
Então a gente tem que entender isso. Se você almeja, né, o psicopata almeja aí pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, se prepare, porque o inimigo ele persegue. Todos aqueles que têm a palavra perseguem. A Bíblia nos diz, né, que quando a gente ouve a palavra de Deus e quando a gente entende a palavra de Deus, quando a pessoa é liberta da palavra, liberta, então o inimigo ele vai embora. E quando depois ele volta, né, fica rodeando para ver se a casa está vazia. Né? E se ele encontrar a casa vazia, o que ele faz? Ele entra ali, vai, busca mais, né? Mais sete com eles, né? Os demônios volta, aí ele entra naquela casa porque está vazia. Então, a gente tem que aprender a palavra de Deus. Na hora que a gente está aprendendo a palavra de Deus, a gente tem que entender ela para o inimigo não roubar. E depois que nós entendemos ela, nós temos que ficar firme, porque o inimigo ele não desiste. Ele está sempre ao redor, bramando como um leão, né, tentando uma oportunidade para nos tragar. Então nós temos que ficar atento com isso. Nós temos que entender a palavra de Deus, entender o que Deus quer para a gente, colocar o nosso coração e lutar para praticar. Mateus capítulo 7 fala isso, né? Que a gente tem que praticar a palavra de Deus. Não basta apenas ser ouvinte, tem que praticar a palavra de Deus. Do dia a dia. A prática é todos os dias, até ser varão perfeito. Então, nós temos que entender e praticar a palavra de Deus. E ele continua dizendo no versículo 20: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com uma alegria, tá vendo? É aquele que foi plantado, né, no meio de pedregais, aquele que está na igreja, recebe a palavra de Deus, e esse é outro tipo de pessoa, e aquela alegria, rapaz, eu entendi a palavra em todo o meu coração, ele recebeu com alegria, maravilha. Quantas pessoas a gente vê isso, pastor, esse presbítero, né, poxa, eu recebi essa mensagem agora, que palavra abençoada, ela falou no meu coração, poxa, eu recebi, eu estou todo alegre. Então, a segundo tipo de pessoa, a primeira é aquela que não dá atenção à palavra de Deus, quer dizer, mesmo não dando atenção, a palavra entra no coração, mas aí não dando atenção e não compreendendo, mesmo assim a palavra vem, porque a Bíblia diz que o maligno ele arranca ela, né? Então ele está escrito lá no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, tá vendo? Arrebata, né? Ele tira ela que foi semeada no coração. Então veja bem, mesmo se você não entender a palavra de qualquer forma, ela desce para o coração. Interessante isso aqui, ó. O Espírito Santo mandou voltar aqui para explicar isso. Mesmo você não entendendo a palavra, ela vai para o coração, porque aqui está escrito que o inimigo ele vem e arrebata ela do coração. Então, mesmo você não entendendo a palavra, vai para o coração, meu querido. Olha só. Então, guarda a palavra lá no Provérbios, fala no Salmos, fala, né? Que a gente ouve a palavra de Deus, tem que guardar a palavra de Deus nos nossos corações, né? E ele continua dizendo aqui no 9, né, no 20, né, no 13, 20, né? Ele diz ainda, porém, né, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com uma alegria. Então tem aquele que mesmo não entendendo, ela desce para o coração e o maligno vai querer arrancar. Então, ela desceu para o coração, então deve ter um intervalo ali, né, fazendo uma conjectura aqui para a gente perguntar a alguém, para a gente entender ela, para que ela fique no coração. Então, ela só fica no coração da gente quando a gente entende ela. Se nós entender ela, aí ela fica no coração da gente. Procure entender a palavra do Senhor Jesus quando você estiver ouvindo a palavra, para que ela fique no coração e o maligno não arranque. Muito forte essa palavra, essa mensagem, viu? E aquele que, né, no 20 fala, é aquele que recebe e logo se alegra, e depois, né, com o tempo, ela diz no 21 aqui, ó, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando as angústias e perseguições por causa da palavra, logo, né,
se ofende, né? Olha só, então ele fica ofendido. Poxa, eu estou indo na igreja, recebi aquela palavra, estou firme, todo alegre, né? Com a palavra do Senhor. Agora eu estou nessa perseguição. Ele não entende por que ele está sendo perseguido. Ele está sendo perseguido por causa da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso que nós temos que entender. As perseguições são por causa da palavra. Então, começando lá, quando você começa a já ouvir a palavra, o inimigo já começa a já perseguir para arrancar a palavra do coração quando a gente não entende. E agora, na segunda vez aqui, ele disse aqui na palavra, que quando a pessoa recebe com alegria, que foi do Pedregais, recebe com alegria, aí vem as perseguições, né? Ele fala no versículo 21, vem as perseguições, vem as angústias, e aí chega no coração da pessoa, a pessoa logo se ofende. Ela se, poxa, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou na casa do Senhor, estou buscando e agora está vindo perseguição. A perseguição está vindo por causa da palavra, para arrancar essa palavra do teu coração. Porque, igual eu disse no início da pregação, o inimigo, ele sabe que se nós guardarmos a palavra dele, nós vamos vencer ele em nome do Senhor Jesus. E ele diz agora no 22, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só. Então aqui já fala aquele que recebe a palavra, né? Ela desce para o coração, mas aí vem os cuidados desses mundos, né? As coisas boas que, assim, entre aspas, né? Parece que o inimigo oferece aqueles pratos, aquelas coisas bonitas para a pessoa, e a pessoa não aguenta. É tanto presente, tanta coisa boa que o mundo oferece, né? A gente não vai entrar em detalhe, né? Mas as pessoas sabem o que, é que o mundo tem oferecido para as pessoas. Então, o que, que o inimigo faz? Para ele arrancar a palavra do coração da pessoa, num ele traz angústia, né? Nós vimos aqui no segundo, ele traz angústia, ele traz tristeza, ele traz opressão, ele traz, né, perseguição, e logo a pessoa se ofende, né? E o outro aqui agora, ele traz o quê? Ele traz, né, ele traz as coisas boas desse mundo, as riquezas desse mundo que sufocam a palavra dele, e aí ela fica infrutífera, ela não dá fruto. Ele tem a palavra, mas ela fica sufocada, guardada ali. Ele fica aquele crente, vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, vai no domingo, vai na segunda, vai na quarta, vai na sexta, ouve a palavra, mas ela fica sufocada, ele não consegue fazer ela dar fruto por causa das riquezas desse mundo que é oferecido para ele. Então, o que, que nós aprendemos aqui em Deus do início? A primeira coisa é aquele que não dá até a palavra desce, ele ouve a palavra desce para o coração, né, no versículo 20, de 18 a 19, ele ouve a palavra entra no coração dele, né, mas ele não entendeu a palavra, o inimigo arranca. Ele ouve, mas não entendeu. O inimigo arranca a primeira. A segunda, né, ela caiu, né, em pedregais, e pedregais, então, porque ali a pessoa se alegra, né? A primeira fala de alegria. Ele recebeu a palavra, ficou alegre e recebia a palavra, que coisa boa, vai dar tudo certo, porque a palavra desceu no coração. Aí logo vem a perseguição por causa da palavra e logo a pessoa se ofende. Então ele se alegra, mas o inimigo fala, vou acabar com a sua alegria, porque a palavra está no teu coração. Começa a perseguir ele, só para ele se ofender. Quando ele se ofende, a palavra sai do coração dele. Agora o 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, um produz, outros 100 e 60 e outros 30. Tá vendo? Vamos dar atenção à palavra do Senhor Jesus. Quem dá atenção à palavra do Senhor Jesus, esse dá fruto. Esse dá fruto. Eu vou ler mais uma vez o 23. Mas o que foi semeado em boa terra, quer dizer, um coração bom, um coração preparado, um coração que deseja a palavra do Senhor Jesus. Mateus 6,33, que busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Ele diz, e o que ouve
e compreende. Você tem que ouvir e compreender a palavra. E dá fruto, e um produz, um outro 60 e outro 30, tá vendo? 60, produz. Então aquele que ouve e entende a palavra de Deus, esse dá fruto. Terminou. E o lá de cima que ouve e não entende, resumindo, todos eles aqui ouviu, mas não entendeu a palavra do Senhor Jesus. Mas esse último aqui, que tem um coração bom, ele tem coração bom porque ele limpou o coração, né? Ele realmente aceitou Jesus como único e suficiente salvador da vida dele. Ele limpou o coração dele estava puro, que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus usa ali o conhecido para o desconhecido, né? Ele traz ali, usa a palavra pobre, que todo mundo conhece. Pobre é uma pessoa que não tem nada, que depende do outro. Então Jesus está dizendo, né? Para o reino ficar no seu coração, você tem que ser um pobre de espírito, depender, né, do reino. Aí se você esvaziou, não tem nada aí dentro de você, tá limpo, aí eu pego o meu reino e coloco dentro de você. Então é a pessoa do coração bom é aquela que pega o coração e entrega para Jesus. Então o coração está puro, está limpinho. Aí vem Jesus Cristo e coloca o reino dentro dele. Então começa a dar fruto. É o que está acontecendo aqui. Aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Dá atenção a ela, entende, compreende, esse dá fruto. Eu deixo essa mensagem essa noite para nós. Vamos em nome do Senhor Jesus Cristo, no versículo 23. Mas os que foi semeado em boa terra é os que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100 e outros 60 e outros 30. Então, se você ouviu, o coração seu não é de pedra. Você está na igreja prestando atenção na palavra do Senhor. Então, seu coração está limpo. Você já aceitou Jesus, já se converteu. Está limpo. Aí sim, a palavra vai entrar, você vai entender a palavra. Nada vai te tirar, porque você está focado no reino de Deus. Amém? Nós fomos chamados para dar frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. Ouve a palavra do Senhor Jesus e dê atenção a ela, que você vai dar fruto. Nós vamos dar fruto. Se nós ouvirmos e dar atenção a ela e entender, nós vamos dar fruto. Amém? Deus quer que eu e você damos fruto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.